Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Oi, Gabriel. Faz tempo que eu não faço live, né, Leila? Não tem como eu não faço live. Ah, boa tarde a todos. Tá cortando sua cabeça, você vai ter que dar um jeito aí. Arruma isso Tá aí. bom assim? Tá bom, ficou bom. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. A gente vai hoje conversar com o José Matias, que a gente chama, né, muito carinhosamente de Zé. Eu conheço ele há muitos anos, muitos anos. Os meus filhos eram pequenos, hoje já tá a maioria casada. Então, uma grande amizade de muito tempo, de muito amor, de muita admiração. E hoje a gente está aqui para bater esse papo com ele. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Andréa, eu sou psicóloga, sou consteladora familiar e agora também sou apômetra, então são uma junção de profissão aí, de muita coisa. E a gente vai bater um papo hoje sobre o amor, né? Então, eu queria que o Zé se apresentasse também. Meu nome é José Matias Jimenez, conhecido como Zezo, né? Muitas pessoas me conhecem como Zezo. Sou um grande amigo da Andréa, a gente tem conversado muito. Eu fiz 5 anos de psicanálise. Na época que eu fiz, não era considerado um curso a nível universitário, mas eu aprendi muito sobre a linguagem psicanalítica, e eu fiz também a programação neurolinguística, tudo para ajudar. E hoje eu estou aqui realmente para explorar a importância da psicanálise, do auxílio na terapia, que eu sou terapeuta, né? Para auxiliar a pessoa a se encontrar emocionalmente, porque muitas vezes nós temos a emoção muito conturbada. Muitas coisas a gente não consegue resolver e se frustra por causa disso. E o objetivo é trazer uma nova linguagem para que a frustração não seja um incômodo, e sim uma grande percepção de que nem tudo tem que ser como a gente quer. Nem Essa é tudo a... acontece assim, né? Tudo assim. Existe uma escolha, nem tudo é assim, dessa forma, né? Mas a gente escolhe, às vezes, ficar sozinho, né? A gente às vezes escolhe, prefere. Tantas decepções na vida, a gente fala, não, não vou me enfiar nessa mais de novo, não. E aí a com gente muito, escolhe sozinho. muitos exemplos É e uma muitas aventura. vivências, a gente acaba aprendendo, né? Sim, sim. E o que eu queria conversar com você, assim, né? Vamos começar assim, um bate-papo, porque como eu tenho várias profissões e você também, hoje você cresceu também nessa questão, como hoje a psicologia, a psicanálise ficou muito atrás quando faz tratamento de pessoas que têm esses tipos de conflitos amorosos, conflitos de relações em geral, né? Com os pais, com, né? E vai criando um monte de barreira, um monte de coisa. Como que você sentiu esse avanço hoje, dentro de tudo que você passou, dos cursos que a gente fez? Como que você sentiu isso, Zé? É que é assim, nós confundimos muito o sentimento de amor com posse, com apego, e isso às vezes interfere muito numa relação. Às vezes o casal, ele casa e tem posse sobre a mulher, ou a mulher tem posse sobre o marido. E vivem um conflito, um relacionamento a vida inteira porque não se entendem, não se colocam os dois como um dependendo do outro. Na realidade, um quer ser sempre superior ao outro. E hoje em dia, com as terapias, as formas de conhecimento, trouxe uma nova realidade, trouxe realmente essa visão
Freud mesmo, na sua linguagem da época, né, trouxe esse comparativo de dizer, olha, será que você não está confundindo o relacionamento com uma situação ou alguém que você não gosta e você elegeu aquela pessoa como aquele algoz seu e fica a vida inteira questionando com a pessoa e não consegue ver mais a esposa, o pai, a mãe, o parente mais próximo, e está vendo na frente o algoz e fica brigando a vida inteira, sem entender que, na realidade, ele transferiu um sentimento para uma pessoa que, às vezes, não tem nada a ver. E grandes relacionamentos, às vezes, se dissolvem por causa disso. Freud quis trazer uma linguagem a respeito disso, né? Então, agora a gente está falando aqui da psicologia, né, e das emoções, principalmente do apego, né? Então, o que o Zé está falando? Aí eu vou explicar um pouco, ele está falando da psicanálise, eu vou falar um pouco pela constelação, né? Então, o que ele está falando, eu vou disseminar, né, essa fala. Então, a gente às vezes tem um problema com o pai, né, e aí a gente tem conflitos nas relações com maridos, né, que a gente a nossa criança ferida, cada vez que o marido fala alguma coisa, às vezes a gente associa aquela bronca do pai a alguma coisa, né? Arruma uma guerra aí do nada, né? Mas também isso pode ser com o chefe do trabalho. Então, quem tem problema com superiores, como a constelação fala, tem problemas com chefes no trabalho, né? E às vezes está brigando com o marido, ou brigando com o chefe, achando que está brigando com o marido e com o chefe, na verdade é a nossa criança aí brigando com o nosso pai, a nossa mãe, né? Eu estou falando de pai, mas pode ser mãe, no caso de, né? Também nesse sentido, né? Destrinchando essas emoções. E agora eu vou falar um pouquinho o que é uma criança ferida, né? Aí fica com mais sentido para vocês. Então, a gente tem uma teoria, né? O triângulo de Karpman, que é da análise transacional, quem quiser pode fazer pesquisa, que ele colocou assim, ele era um discípulo dessa análise transacional e ele fez essa teoria, que toda pessoa que está no salvador, no algoz ou na vítima, ela está na criança ferida, independente da idade. Então, é importante a gente falar, destrinchar também a teoria, porque não adianta falar na criança ferida, se a pessoa não sabe que é uma criança ferida. Então, aí o que acontece? A gente vai nas relações como salvador, a gente vai como vítima e arrumou um pai como algoz, que é o que a gente acabou de falar, né, um marido algoz, ou a gente vai para a relação como um algoz mesmo, né, achando que eles estão mesmo reverberando aí, né, com isso. A gente tem uma pergunta aqui. Quando a pessoa tem problema com o pai e a mãe, você consegue responder, Zé? Quer bater bola para mim? Quando a pessoa tem um problema com o pai e com a mãe, às vezes esse problema é gerado por essa criança, né? A criança que muitas vezes na própria infância dela, ela não compreendeu alguma situação com relação ao pai e à mãe, e ela traz a criança ferida para se defender, e agora o conflito, às vezes, essa criança vem na frente e quer brigar, acha que ela está certa, e ela está criando um conflito muito grande. Podem ser várias coisas, né? Então, pode ser realmente que exista um conflito da criança, como o César falou, né? Pode ser, aí cada é um caso, né? Então, a gente não pode dizer uma coisa assim, é isso, né? Mas é importante olhar para essa criança que foi ferida por esses pais na infância. Esse é um caminho, tá? Outro caminho é exatamente o que a gente queria conversar aqui com vocês, que são as outras técnicas terapêuticas que eu e o Zé trabalham, né? O que aconteceu? A gente trabalha com apometria, então com reencarnação também. O que pode ter acontecido com esse pai e essa mãe em outras vidas? É o que a gente vê bastante, né, nas constelações. Às vezes a gente olha assim, nossa, eu sou vítima de um pai algoz, ou bêbado, ou alcoólatra,
ou isso e aquilo aqui nessa vida. E a gente acha que realmente a pessoa é vítima, e a gente vai puxar as vidas passadas e a gente vê que a coisa não é bem assim, né? Então, a pessoa nasceu naquele sistema para equilibrar algo. A gente tem os senhores do karma, a gente fez ali um acordo com eles. Olha, eu vou nascer como filho dessa pessoa que eu quero equilibrar o amor e quero que acabe tudo isso aqui nessa vida, né? Então, aí se você fica com revolta, despreza, joga o pai na sarjeta, vai ter que nascer outra vida aí para resolver. Então vamos olhar por esse ângulo, né? É a minha criança que quer salvar meu pai da sarjeta, se ele for um caso, né, um bêbado. O que é um salvador, né? Que está agindo aí. Ou realmente tem coisas de vidas passadas que a gente pode estar fazendo. Eu não sei por que a gente enveredou por isso, mas foi por causa da pergunta. E eu sempre falo que é a egrégora que traz, né? Mas, normalmente, quem tem conflito com pai e mãe também tem problemas com relacionamento de casais, né? Dificilmente a pessoa que não tem problema não tem essa questão, né? Por quê? Às vezes se sentiu abandonado, às vezes nem foi uma coisa grande, tá, gente? Às vezes a criança, o pai viajou, a mãe viajou, precisou fazer alguma cirurgia, alguma coisa, e a criança já sentiu essa dor do abandono, tá? Às vezes nem foi uma dor assim, tão profunda. Zé, fala um pouquinho também, só eu falando. Às A gente vezes também o Freud percebeu que muitas vezes, mesmo a criança não tendo, dá a impressão que a criança não entende, e muitas vezes a criança fica sem resposta de uma situação. Por exemplo, a mãe está com a criança no colo, toca o telefone, ela já põe a criança no berço e vai atender o telefone. E o Freud descobriu que quando volta não é a mesma mãe. Porque a criança fala, cadê a mãe que estava comigo? Voltou outra, é a mesma. Mas para a criança, essa falta de diálogo, ó, mamãe vai ali, já vem já, a criança fica esperando. Se não fala nada e sai simplesmente, a criança foi abandonada, colocaram no berço aqui, aí vem uma outra pessoa e o Freud descobriu assim, não é a mesma, é a mesma mãe, mas para a criança não é a mesma pessoa, é outra pessoa. Aí ele fica buscando a mãe a vida inteira, nos relacionamentos, nas situações da infância, da adolescência, sem entender que era a mesma mãe, só que ela ela saiu assim, por falta de linguagem, falta de entender, ela não chegou para a criança e falou, ó, mamãe vai ali, vem já. Aí criou-se um pequeno trauminha ali que pode crescer e pode criar uma criança que vai se sentir rejeitada. Às vezes a rejeição não é nem real, é uma coisa que a criança criou naquele momento. E Freud descobriu isso, porque temos que falar, mesmo que, mas a criança é pequena, não, ela tem sentimento. Se a gente falar para ela, ó, vou ali, já venho já, ela vai esperar, ela vai saber que você não foi embora, você só saiu um pouquinho e voltou. O sentimento fala muito sobre isso. E o que acontece muitas vezes é isso, não fala nada, mamãe foi embora. Essa aí não é minha mãe, aí nunca mais fica sempre esperando a mãe voltar, aquela que foi, que deixou no berço, e a criança já não aceita mais a outra e fica brigando, aí começa a ter as relações, aí começa depois vir a criança ferida para tentar questionar essa mãe, que não é a mãe que ele queria, é uma outra, e aí o processo vai crescendo, né? Isso. Então, assim, a gente acha que a nossa relação entre pais não interfere na nossa relação do casal, né? Então, a gente muitas vezes casa, às vezes para fugir até dessa relação dos pais que a gente não aguenta mais. E quando a gente se dá conta, muitas vezes, porque são às vezes relações abusivas, de mãe narcisistas, um monte de coisa, a gente se dá conta de que entrou em outra relação abusiva. E a gente acabou projetando ali tudo que a gente, né? E é um assunto delicado, difícil, né? Mas é um assunto que precisa ser falado. Mas o que a gente prioriza, né? Aqui nessa conversa hoje?
eu e o Zezo, a gente está solteiro e optou por estar sozinho, mas a gente está sempre procurando a nossa alma metade. Quanto que nós adoecemos nessa relação? Nosso objetivo aqui é a cura do feminino e do masculino, né? O quanto adoecemos com relações abusivas. Eu queria que o Zezo falasse um pouquinho da parte dele com relação às mulheres, porque a gente fala, os homens não prestam, mas eu quero que vocês escutem um pouco o relato do Zezo. É assim, nós muitas vezes buscamos nos relacionar achando que quanto mais eu me doar, mais eu vou ter. E aí a gente se doa demais, passa do limite, e o que acontece? Essa pessoa não consegue corresponder com os nossos sentimentos. Aí, ou a gente desiste, para por ali, ou a gente vai empurrando com a barriga. Ah, tudo bem, tá assim, mas vai. Então, e deixa de olhar para si e olha pelo outro, faz tudo pelo outro, não faz nada por si. Aí a relação vai crescendo, crescendo, nós não olhamos. Se nós não olharmos para nós e vermos realmente se aquilo está fazendo bem ou não, a gente vai acabar criando um círculo vicioso e no outro relacionamento, mesmo de ensino desse, volta da mesma forma. Então, assim, muitas vezes a gente quer se doar mais para ter o outro e o outro não está nem aí, não quer. Ele tem o limite dele, ele não chega na nossa forma de pensar, então cria-se conflito. Aí vai, pula de relacionamento a relacionamento e praticamente... Por quê? Nós entendemos errado o sentimento de amor. A gente entende como paixão. E a paixão, ela é um fogo que, quando vem, nós parece que queima de uma vez. E depois, não tem mais para queimar, ele acaba esfriando, ele acaba apagando. Então, o amor, na realidade, é você olhar para você, aquilo que Cristo Jesus falou, né? O amor ao próximo como a si mesmo. Ele representa, você tem que se amar para poder amar o outro. E hoje, nos estudos que eu tenho feito, nas lições que eu tenho aprendido, eu estou dando mais valor a amar a mim mesmo, ver o que realmente é bom para mim, do que buscar nas relações. Porque até então eu buscava nas relações o amor que eu tinha que buscar em mim. Por isso que a coisa nunca dava certo. É exigir muito do outro que está em você. E eu descobri que o amor está em mim, eu tenho que me amar para poder amar o outro, senão não adianta. E é isso, né, Zezo? Quem que será que quer esse amor, né? Quem que é esse amor que busca fora? É a criança, né? Que se sente abandonada pelos pais, sozinha. Aí ela vai e busca um amor, né? Corre atrás do amor de tudo que é jeito. Aceita qualquer traste, aceita qualquer coisa e entra no sistema daquele que você falou, do próprio apego, né? E aí o que que acontece nesse círculo, né? Tipo, eu tenho que casar e viver eternamente. E acaba fazendo a pessoa sofrer e a si mesma sofrer, porque não tem respeito por si, né? Então, a criança, nossa ferida, ela sabota muito os nossos relacionamentos. Não só, tá? Relacionamentos. Ela sabota nossos trabalhos, porque criança não trabalha, nosso sucesso, né? Então, vale a pena estudar sobre isso, ver sobre isso. Estou falando muito dessa parte da teoria da constelação, para que vocês entendam. E ao se sabota, no sentido, às vezes, de até nos adoecer, né? Então, o que eu estou falando aqui, eu e o Zezo vivemos na carne, né? O Zezo teve problemas de saúde seríssimos quando uma namorada deixou ele, né? Então, porque ele achou que a vida acabou ali, quando a pessoa foi embora. Né? Então, assim, fala um pouquinho disso, Zezo, para que as pessoas entendam. Na relação, o que que eu fiz? Para ter a pessoa que eu gostava, achava que gostava, do meu lado, e ela tinha desaparecido da minha frente, eu tive que adotar a doença dela.
eu adotando a doença dela, eu estaria com ela comigo. Que, sabe, assim, conscientemente eu falei, ó, ela tinha crise de pneumonia muito forte, ficava internada cada mês, ficava internada 2 semanas de cada mês no hospital para recuperar da bronquite, né, muito forte. E o que eu fiz quando ela sumiu da minha vida? Eu trouxe ela na doença, um problema sério de pulmão, tive até que ser operado do pulmão, porque isso me causou muito problema emocional, e a emoção criou um problema físico, né? Isso trouxe para o meu pulmão um problema sério, eu tive que operar do pulmão, eu tive. E na verdade, eu trouxe um pedaço dela para mim, mas não, na verdade eu trouxe o problema, não ela em si, né? E isso me causou muito problema físico, eu tive que operar realmente, tive quase à beira da morte por causa disso, por causa de uma vontade, uma forma errada de entender as coisas, né? Achei que estando com a doença dela, estaria com ela, sabe? Na realidade, não, nunca mais eu vi, ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu, e aí eu tive que aprender realmente a me conformar com isso, porque ninguém é de ninguém, né? As pessoas, cada um tem o seu caminho, e a gente não pode fazer planinhos de situações, ai, mas se eu fizer isso, ela fica comigo, ah, mas se eu proibir isso, eu não vou deixar ela ficar solta, e a gente quer prender e, na realidade, está soltando. Porque quem quer prender Sim, alguém acaba soltando, porque ninguém prende ninguém. Quando você quer prender sim. Agora alguém, a pessoa vai saindo fora, ela vai saindo da sua vida. é como um Porque passarinho, né? Você coloca na mão, ele, nossa, na hora que você soltar, ele quer, né? Longe. não cabe a nós, né? Cabe ao sentimento. E a gente confunde muito o sentimento. Nós ainda, hoje em dia, acredito que com novas linguagens, novas terapias, novos aprendizados, a gente está começando a entender isso, desse sentimento. Ninguém tem posse sobre ninguém. Cada um tem a sua vida, olhar para si e se entregar para um relacionamento, mas sempre pensando assim: eu tenho que cuidar de mim primeiro para poder dar para o outro. Se eu não estou cuidando de mim, como é que eu vou dar para o outro? E muitas vezes o que acontece no relacionamento é isso: eu não estou dando para mim, como é que eu vou dar para o outro? O outro não sente nada. Fala, você quer dar alguma coisa para mim, mas você não cuida nem de você. Então, essa é a questão. Aí de repente eu descobri isso, mas ainda bem que foi a tempo, né? Eu consegui rever isso, consegui aprender muita coisa, consegui entender, né? Entender que quando você quer prender alguém na sua vida, você vai sofrer muito, porque eu li um livro que chamava Eu te amo muito, mas sou feliz sem você. Porque se você ama alguém e a pessoa não te ama, é muito melhor que você fique distante dela e seja feliz. Porque se você estiver com ela, você vai sofrer, ela não vai te dar aquilo que você quer e você vai se martirizar, vai começar a entrar num processo de realmente sofrimento. Então é melhor eu gostar da pessoa, mas ela não está comigo. Seguir o caminho dela. Sim. E agora, então a gente vai falar um pouquinho, né? Aproveitando, pedindo a liberdade para o Zé, porque eu sei que ele já está curado disso, por isso que eu entro nesse assunto de forma leve, né? Deixando ele contar. Mas isso também aconteceu comigo, de eu adoecer, problemas sérios. Mas o que eu queria falar disso? Quem queria essa mulher do lado? Né? A criança de, olha para mim, eu tô doente, cuida de mim, né? Vem aqui, você. Então, assim, já não era uma relação de iguais, né? Ele buscava nessa mulher uma mãe, né? Era a criança dele pedindo ou no caso é mãe, né? Você busca, adoece por quê? O amor cego, né? Não é um amor certo, né?
Então, ele achou que ela era a única vida dele. E existe também, Zé, muito respeito, um pouco de arrogância. Eu sou melhor que você, eu posso carregar a sua sina, sua dor, eu sou É. maior, eu dou conta. Você não dá conta de ter esse problema no pulmão. Tem uma certa arrogância, né? Eu dou conta, traz para mim. Eu não estou falando que eu nunca fiz isso, Zé, eu também fiz, né? O quanto que a gente se mutila para encaixar no outro, né? O quanto que ele teve que se mutilar para encaixar num perfil que ela aceitasse, no final não encaixou nada, né? Não encaixou, né? Acabou indo embora mesmo, né? Então, e essa coisa do apego, não, tem que ser ela, tem que ser dessa forma, ela tem que ficar comigo mesmo não querendo, porque eu tô doentinho, eu preciso dela, né? Então, é nesse sentido, né? Então, busca o que? A mãe. Como que é importante crescer na relação? Porque uma relação de casal tem que ser de iguais, né? Tem que ser de iguais, né? Aí eu queria falar um pouquinho, então a gente falou um pouquinho dessa questão quando a gente vai olhar, pode, vamos supor, né? Se eu fosse trazer uma constelação do Zé, podia ter coisa de vida passada, né? Talvez ela tenha feito algo para ele. Eu já fiz a constelação dele, mas só comentando para o pessoal entender, né? Pode ser que tenha coisas de vida passada, que ela deve para ele, ou que ele devia. E aquele tempo que eles ficaram juntos foi suficiente para acabar esse salto que tinha, né? E a gente tem que entender que a nossa vida é um trem. Algumas pessoas vão entrar e vão ficar de passagem, outras vão continuar na nossa viagem por um pouco mais de tempo, né? E crescer, né? Porque, tá, eu adoeci a ponto, por exemplo, de fazer várias cirurgias de coluna após me separar. Eu sou obrigada a viver numa relação porque eu tenho filhos, uma relação abusiva. Então, o quanto que eu, né, me machuquei porque eu não aguentei ficar no casamento, né? E quanto que eu também sofri com cirurgias, 5 cirurgias de coluna. Então, a gente acorda para cuidar de si mesmo, como o próprio Zé falou, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa consciência, como chegou para você, né? De cuidar de si mesmo, né? Essa consciência veio com as terapias, com o que veio essa consciência, Deus? Então, começou a consciência com uma terapia que eu comecei a fazer quando eu fiz a psicanálise. O meu professor, ele atendia os alunos para a experiência. E ele falou uma coisa para mim que gravou muito, e aquilo foi a batida do martelo para fechar a situação. Ninguém perde aquilo que nunca teve, porque na realidade eu estava com medo de perder um relacionamento, que depois eu casei, né? Fiquei 11 anos casado, e eu estava vivendo um conflito porque talvez no relacionamento eu estava buscando a mesma coisa. A mesma coisa. Alguém para cuidar de mim, como a Andréa mesmo falou, uma mãe para fazer as minhas vontades fora da minha vida particular num relacionamento. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz a terapia nesse casamento de 11 anos que eu tive, quando o meu professor falou, ninguém perde o que nunca teve. Você está com medo de perder, por isso que você não quer largar dela? Na hora eu pensei e falei, é mesmo. Ninguém perde o que nunca teve, eu não vou perder nada, porque aquela história de dizer, você foi embora, levou meu sentimento. Não, não levou nada, o sentimento está comigo. Você foi embora, foi com o seu sentimento, o meu ficou. E muita gente confunde. E ela fica a vida inteira se lamentando pelo relacionamento que teve, porque ela levou o que eu sentia embora. Não, está com você, ela levou o que é dela. E a nosso entendimento. Aí eu comecei a aprender, comecei a estudar, a fazer cursos, comecei a aprimorar os conhecimentos, e hoje realmente eu vejo que muitas vezes a gente tem que entender que o relacionamento, se não deu certo, é porque não tinha que dar. A gente não tem que se lamentar pelo relacionamento não dar certo.
a gente tem que começar a buscar o porquê que não deu certo. Se o problema está comigo, e na realidade a gente vai descobrir que está conosco o problema, porque somos nós que estamos buscando. A pessoa apareceu do nada, mas é eu que estou buscando. Então eu tenho que saber o que eu estou buscando. Se eu estou buscando um relacionamento para ter uma vida equilibrada, um relacionamento saudável, uma companhia realmente, eu que estou buscando. Então o problema está comigo, eu estou buscando de forma errada. Aí esses cursos vêm me abrir a consciência de que olha para você primeiro, vê como é que você está, cuida de você, para você poder cuidar do outro, porque eu tenho certeza que você vai, cuidando de você, você vai poder cuidar do outro. Não adianta você se doar para o outro. Tem que haver uma troca de sentimento. A doação para o outro é você querer dizer que você é maior que o outro e tal. Sou maior, tá vendo? Ó, eu gosto de você. Eu sei que você não gosta de mim, mas ó, eu gosto de você. Se colocando numa situação de maior que aquele que está lá. E na realidade, temos que ser iguais. Sempre dividir os sentimentos. Isso é importante. Então, a gente acabou de falar que a origem de todo conflito é quando a gente busca no outro alguém que cuide da gente. Ficou claro? Né? Então, ninguém é de ninguém, ninguém perde aquilo que nunca teve, né? As pessoas têm o direito de ir e vir, né? A gente pode discutir, né, com a pessoa, olha, essa atitude que você fez aí vai prejudicar você, a família, né? Mas a gente não pode mostrar a direção que o outro tem que caminhar, o jeito que o outro tem que caminhar, né? Então, isso é respeito, né? Agora, dentro dessas técnicas terapêuticas, como a gente estava conversando, que ele falou, a gente tem que ter um querer. Estou querendo me cuidar. Eu quero cuidar a minha criança para mim ficar bem nesse relacionamento. Eu quero cuidar dessa criança ferida. Quanto que você pagaria para você ter a felicidade nos relacionamentos? Então, assim, não é algo de um dia para o outro, como o Zé falou. Começou lá atrás, né? E hoje ele está vendo uma luz no fim do túnel, em toda a escuridão que ele olhou aí, desse acolhimento, nesse processo que nós chamamos de adultecer, né? O que é adultecer? Pegar as rédeas na mão. Primeiro, eu me faço feliz. O outro apenas vem e contribui com essa felicidade, que é um parceiro, como qualquer parceiro de investimento, de negócio, eu faço a minha parte e ele faz a dele. Se ele não fizer a dele, eu vou sentar e conversar, né? Então, assim, é nesse sentido, né, essa parceria. E aí eu falo como, né, como solteira, e ele também, como a gente começa a criar barreiras para as pessoas não chegarem perto da gente, achando que nós vamos sofrer como antes, né? Então é um assunto delicado, né? Mas precisa ser falado, né? A gente começa a entrar também no crítico, que é uma autossabotagem, e também pertence à criança ferida. São as máscaras que a criança veste. O perfeccionista, o controlador, né? O insistente, o esquivo, um monte de coisas, são máscaras que a criança veste. E aí a gente coloca uma lista. Não, ele tem que ter carro, ele tem que ter isso, ele tem que. Não, não pode ter esse nariz. Começa a chegar um monte de pretendentes, cada um tem um defeito maior que o outro. Cada mulher tem um defeito maior que o outro. Mas tudo é um motivo para você se fugir e entrar na sua zona de conforto. Né? Lá eu fico segura, lá eu não tenho que lidar com as minhas dores, lá eu não tenho que lidar com a minha criança ferida, mas eu também não sou feliz. Por quê? Porque o objetivo desse trabalho que a gente está querendo falar aqui para vocês, que o objetivo é realmente encontrar alguém, ter um amor realmente saudável, né? Uma troca gostosa, né? Todo amor tem conflitos, não vou dizer que vai ser um mar de rosa, não é, né? Coisas da Disney, Cinderelas, nem algo parecido com isso, né? Dos filminhos, vai ser um Shrek da vida mesmo, né? Às vezes uma Fiona. Ô, André, Mas pode falar. vou falar. Então, nesse processo eu tive que voltar lá na minha infância, olhar para a minha criança, ver realmente como ela estava,
tive que fazer todo um trabalho, eu já venho fazendo há quase um ano já, fazendo esse trabalho emocional, cuidar da criança, esse sentimento, trazer o adolescente, olhar para o adolescente, ver o que realmente ele está precisando entender, aceitar. A criança aceitar a minha forma hoje de ser, o que eu quero realmente, ela não interferir. O adulto já com um sentimento de realmente olhar para trás e falar, não, agora é minha vez, eu que tenho que agir agora. E começar a olhar todo esse emocional, desde a criança até a fase da adolescência, depois a fase do adulto e agora a fase da, vamos dizer, velhice, a fase que a gente está vivendo hoje, vamos dizer assim. E toda essa fase, nossa, vem me esclarecendo muitas coisas que há muito tempo no relacionamento, quando eu entrei, eu me questionava e perguntava: está faltando alguma coisa? Não é possível que as coisas vão acontecendo. Não, está faltando, está faltando. E eu consegui descobrir quando eu comecei a mexer com o emocional, né, nessa área de cuidar da criança ferida, cuidar do adolescente, trazer esse sentimento, colocar todos nos seus lugares, né? A criança, o adolescente, o adulto e a pessoa idosa, para tentar entender todo esse processo que tudo faz parte. Eu reconheço a minha criança, o que ela tinha de que incomodava muito, que ela queria questionar, ela queria atenção. E muitas vezes eu nem dava atenção para minha criança. Eu fazia as coisas atropeladas, atropelava as coisas e a criança falava, eu estou aqui, ó. Aí vinha a birra, vinha a criança briguenta. Ah, também se você não olha para mim, eu não vou deixar você fazer as suas coisas. Atrapalhava a minha vida, eu ia para o relacionamento como uma criança querendo colo, querendo carinho, querendo atenção, mas não queria dar. Então, tudo isso, nesse processo que eu venho fazendo há quase um ano, quantas coisas eu descobri, quantas respostas eu tive daquilo que eu perguntava há muito tempo atrás. Não é possível, está faltando alguma coisa. E tudo isso só vem acrescentando na parte do meu trabalho como terapeuta, que tem me dado novas perspectivas, né? Tanto que eu agora resolvi iniciar um, um entrei de sócio com uma amiga, a gente montou um consultório para poder. Eu sei que tem muita gente que tem esse problema, que ainda vive nessa criança, que ainda faz as coisas. Se nós pensarmos como eu pensava antes, nossa, estou parecendo uma criança mimada, sabe? Aí eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele, e faz birra. E a gente começa a perceber que não é eu, é a criança que quer atenção. E está usando o adulto para demonstrar esse sentimento. Quando a gente acolhe a criança, aí você não vai ter mais aqueles petit de criança em situações que você vive, em relacionamento, em amizades, na sociedade, porque você vai ser um adulto responsável, porque você vai acolher essa criança. E isso trouxe bastante explicação para mim. Eu sei que tem muita coisa para aprender ainda. Ainda tem muita coisa para conhecer, tem muita consciência ainda que eu preciso despertar para poder realmente estar bem comigo mesmo. Eu estando bem comigo mesmo, o que vier para mim tá bom, mas eu preciso estar bem comigo mesmo. Isso. Então, assim, a gente falou dessa teoria, né? O Zésio, ele não é constelador, e quem passou todo esse conteúdo foi eu para ele, né? Então, eu fui professora dele já sou há mais de um ano, né, Zésio? Bem mais de um ano. Que eu venho fazendo cursos e ele vem desenvolvendo junto comigo, né? Não só, ele investiu realmente nessa cura dele, né? Porque a gente precisa também esse investimento, né? Parar para olhar para isso, falar, não, realmente está incomodando, eu preciso cuidar disso. Às vezes a gente joga debaixo do tapete, coloca outras prioridades,
os conflitos aumentando, e aí na hora quando a gente vai olhar para isso, a gente já está prestes a entrar dentro do hospital psiquiátrico. Né? Então, olha, sente, se a tua ansiedade aumentou, se as coisas estão acontecendo na sua vida, está na hora de você olhar melhor para isso. Né? Se a solidão aumentou, a dor do abandono, então está no momento certo de olhar para isso. Aproveitando, já que ele falou do trabalho dele, um dos trabalhos mais importantes que nós fizemos este ano, meu, né, além desse de olhar para a criança, que a gente olha em constelação, porque às vezes no fundo da constelação tem uma criança, a gente está sempre encaminhando esse fractal dessa criança. Para Jung, a gente chama de subpersona, que são pedaços dessa vida. Para a apometria, são fractais, porque pode ser dessa de outra vida. Então, assim, a gente vai olhar para essas crianças feridas, né? Quando a gente, por que aconteceu comigo? De eu estar fazendo, eu como psicóloga, estar fazendo as constelações e de repente se vi em vidas passadas. Sempre fui kardecista, né, do Centro de Perseverança do mesmo jeito que o Zezo, e sempre trabalhei com a mediunidade em paralelo com o meu trabalho. Né? Então, assim, a minha mediunidade é muito forte. E aí começou a vir nas constelações crianças feridas de outras vidas, não só dessa vida que estava atrapalhando a pessoa. Então, nem tudo é só controlar com a cabeça. Eu vou controlar a minha ansiedade, a minha tristeza, e de repente, quando você vai ver numa constelação, aquilo é de outra vida, tem aquilo aberto. Né? Então, as terapias, elas ajudam nesse processo. A constelação apométrica para olhar para essa criança, para ver qual a criança, qual o arquivo que está aberto, que está causando conflito naquela relação. Da parte, né, é necessário a terapia comum, convencional, é necessário a parte da apometria que tem a ajuda de mestres, porque não, eu falo que não sou eu que faço, são os mestres, a minha egrégora que trabalha. Então, é uma egrégora muito forte para olhar para aquela questão. Também nós temos os cursos que a gente faz, eu e a Paty, a Patrícia Holanda, que é de Portugal, a gente tem vários alunos, tanto do Brasil quanto de Portugal, que são muito queridos. A gente se tornou uma turma muito forte, muito acolhedora, e o Zé é um dos alunos nossos que vem nessa caminhada desde o início do ano. Nós fizemos 2 cursos workshops, depois a gente fez um movimento de consciência que durou 4 meses, e agora a gente vai lançar outro agora em agosto, que é mais 4 meses, que chama o Reintegrar Biocósmico. Eu trabalho muito com o quântico, então a gente sobe para outra dimensão, porque a gente sabe que a nossa personalidade é apenas o pezinho do nosso eu quântico, né? Então a gente olha aqueles problemas, aquilo tudo, mas a gente tem uma força tremenda que a gente pode alcançar. Inclusive, eu convido vocês agora, dia 28, na próxima quinta-feira, tá aqui o link, né, no meu Instagram, lá no Linktree. A gente vai ter uma aula gratuita do Eu Cósmico. Quem quiser participar, pode participar. E a gente vai explicar melhor, eu e a Paty, para vocês verem como que a gente trabalha. Então, essa consciência de cura, o Zé é um dos meus alunos que eu trouxe aqui. Eu não sou melhor que ele, como eu disse, eu também tenho meus problemas, também adoeci por amor, também tenho minhas questões, e a gente se cura junto, ele está sempre nas minhas constelações, a gente vai se curando a cada dia, né? Os alunos estão aqui, eu vi bastante gente, a Estela, a Carla, tem a Maria dos Anjos, que é portuguesa, então, assim, tem muita gente aqui que sabe que o nosso trabalho é muito importante e muito conceituado. Nós temos um trabalho bem diferente. Queria que você falasse um pouco desse trabalho, Zé. Já está encerrando. Como que é você, como aluno, sua visão do nosso trabalho? Você fala do curso que a gente está fazendo as aulas, como que é? Então, é muito diferente, né? Então é legal falar. É que, na realidade, é assim, nós precisamos de uma consciência maior das coisas, né? Às vezes a gente faz tudo no automático, nem sequer pensa, nem sequer faz uma reflexão daquilo que a gente faz e vai no automático. E muitas vezes a gente está fazendo coisas
para agradar o outro, para fazer com que, sentindo a obrigação de fazer algo por alguém que te fez algo, e você, com esse sentimento, fazer, eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu necessito fazer, nos tira desse amor verdadeiro, porque eu faço porque eu gosto de fazer, eu não faço porque, ai, a Ele pessoa me está ajudou, falando, então eu tenho essa obrigação de fazer porque ele fez para mim. Não, esse curso está trazendo uma consciência assim. O meu objetivo é fazer por amor, esse amor incondicional. Não importa se a pessoa merece ou não merece. O nosso objetivo no curso é ter essa consciência de fazer por amor, de olhar para tudo que a gente está fazendo de uma forma espontânea, não ser obrigado a nada, porque tudo aquilo que a gente é obrigado, a gente é preso àquele sentimento e passa a vida está inteira às vezes. falando, tá falando das dívidas de gratidão, Zé. Isso. Porque, então, a gente tem uma consciência, nós temos que fazer. O nosso objetivo aqui é auxiliar, seja quem for, de que forma for, da maneira que for, porque o objetivo é auxiliar, fazer com que essa pessoa tenha essa consciência de saber que ele também é uma pessoa reconhecida, uma pessoa que merece toda atenção, toda orientação. Isso faz com que nós auxiliemos essas não consciências a terem essa consciência da importância que nós temos aqui na Terra. Todos nós somos importantes. Todos nós temos o nosso quinhão de importância. O que acontece muitas vezes é que nós vivemos na inconsciência. Vivemos como zumbis. A gente vive andando, não faz as coisas, nem sequer imagina o que está fazendo, e muitas vezes somos levados por influências a fazer coisas que a gente nem queria fazer, mas se você não toma conta da sua mente, alguém vai tomar. Se você não tem centrado a sua mente, você não tem o seu eu tomando conta de você, alguém vai tomar. E muitas vezes são inconsciências que na ignorância se utilizam de nós para tentar de alguma forma buscar essa consciência. Oh, estou aqui, me ajuda, eu preciso disso. O nosso objetivo no curso é trazer essa consciência para nós primeiro, para depois repartir com o outro. Esse é o objetivo Sim. do curso. Assim, o que eu estava falando para vocês, assim, um modo, né? Então, assim, normalmente um curso a gente senta e lê a apostila, aprende alguma coisa e às vezes não pratica, né? Nosso trabalho nunca foi de jogar teoria, eu estou falando de teoria aqui, os alunos ficam até admirados, porque eu não sou muito de jogar teoria, né? Nosso objetivo realmente é vivências e movimentos sistêmicos, né? E através desses movimentos acabamos fazendo uma grande família, como a Carla está falando aí, né? Uns orando pelos outros, né? O tempo todo a gente estimula orações, reiki, quem puder fazer mesa para a prosperidade do outro, para o grupo todo, o tempo todo eles estão se unindo realmente nesse objetivo, né? Então, como são movimentos e vivências, o que a gente ensinou nessa primeira parte? Né? A gente ensinou a encaminhar os capitais da criança ferida, por exemplo, que a gente acabou de falar aqui várias vezes. Cortar essas dívidas de gratidão. Nossa, passou uma revoada de andorinha aqui, coisa mais linda. Cortar essas dívidas de gratidão que o Zé acabou de falar, né? Encaminhar algumas, vamos supor, alminhas, vamos dizer assim, que estão perturbando a nossa vida, que a gente deixou a porta aberta, ele acabou de entrar, né? A gente trouxe esse conteúdo. Só que o módulo, e o próximo módulo, ele não tem nada a ver com o primeiro, né? Realmente ele vai para uma outra força. Porque no finalzinho do nosso trabalho,
a gente começou, né, porque a gente trabalha com as curas, né, dos seres estelares, e a gente começou a acessar essas famílias estelares. E a gente descobriu muitas das nossas origens estelares, né? Eu não vou falar aqui, porque senão daria outra live muito maior, né? Mas, então, assim, o objetivo de tudo isso, sempre é em prol da Terra, da limpeza da Terra, o equilíbrio nosso, nas nossas relações, a reconexão com nós está muito ligado a se reconectar com a Terra. Quando a gente cuida dos nossos traumas, a gente está automaticamente cuidando da gente, a gente não entra em vícios e automaticamente cuidando do meio ambiente. Parece muito loucura isso? Não. Se a gente está na nossa ansiedade, a nossa coisa, a gente só quer ficar assistindo. Os vícios podem ser diversos. Fumo, droga, vício de TV, né, compra coisas. Então, a gente está naquele looping para não acessar as nossas dores, né? Só que esse looping prejudica o planeta Terra, aumentando muito o índice de poluição, de várias coisas, né? De consumismo, então as indústrias têm que trabalhar mais, porque as pessoas não param de comprar, e não sei nem mais onde jogar tanta coisa, tanta roupa, tanta coisa errada, né? Então, assim, vícios de internet, então tudo isso prejudica, né? Prejudica, sim, o nosso planeta. Então, nosso objetivo sempre do nosso trabalho, das nossas orações que nós fazemos de graça, convido vocês agora às 18 horas, nós vamos iniciar eu mesma junto com a Carla, uma oração no Telegram, né? A gente faz 21 dias de oração de Arcanjo Miguel. Quem puder pôr o link aqui, eu agradeço, nos comentários. Então, é dessa forma, né? O objetivo é dessa forma. Então, o que a gente aprendeu? Que se a gente pegar a força do eu quântico, do eu cósmico, para o nosso dia a dia, nas relações, a gente é mais feliz, se torna mais leve, né? Também é mais tranquilo não se preocupar, por exemplo, no meu caso, que vai vir cliente amanhã, se não vai vir, porque eu tenho que pagar minhas contas, o cliente vai vir. Existe a egrégora trabalha com a gente, né? Então, a gente se coloca à disposição e as pessoas vêm. Do mesmo jeito, as pessoas certas nos relacionamentos, né? Então, a gente está numa força, num poder muito grande e muito maior do que simplesmente as nossas questões de personalidade, né? Aonde está a nossa personalidade nesse caso, né? Então, assim, eu convido vocês para vir participar, está vendo aí, os alunos já comentaram desse dia 28, né, que é na próxima quinta, só que vai ser pelo Zoom, não vai ser pelo Instagram. Aí o link eu vou colocar aí, né, vocês podem vir, e vai ser muito bom. É muito gratificante para a gente, para mim, ter o Zé hoje conversando comigo, ter os alunos prestigiando esse trabalho. Todo mundo conhece o Zé, o objetivo do nosso trabalho não é eu sou maior que ele é maior que eu, não, é trazer ele para o meu tamanho e fazer ele expandir, eu quero ele maior que eu. O objetivo realmente do nosso investimento nos alunos é que eles bombem. Vai lá, eu brinco, né? Até com a Auristela que está assistindo, vai lá e brilha, Zé. Né? Tinha uma psicóloga que falava para mim, quem não quiser ver o seu brilho, que use óculos escuros. Mas o objetivo nosso é que a pessoa brilhe em todos os sentidos da vida. Em relacionamentos, financeiro, né? Se equilibre. E cada um quer uma coisa, né? Não é se eu for perguntar para todo mundo que é riqueza, que é abundância, que é felicidade, cada um vai falar uma coisa. Zé, queria que você falasse as palavras finais para a gente poder encerrar. Nossa, voou, eu achei que a gente ia fazer em menos de uma hora. Só agradecer, né, a participação das pessoas. Espero que nós consigamos trazer algum esclarecimento, né, na vida, né, de cada um, para que realmente a gente viva melhor em todos os campos, porque muitas vezes a gente está vivendo bem no relacionamento, mas no emprego não está conseguindo se encontrar. Às vezes está bem no emprego, não está bem no relacionamento.
E o nosso objetivo é estar bem em todos os sentidos. E para isso, muitas vezes, precisa olhar para isso. O que está impedindo eu de ter dinheiro? O que está impedindo eu de ser próspero na vida? O que muitas vezes eu preciso fazer, é o que eu me perguntava, para cada vez melhor, para poder ampliar o meu entendimento e até colocar em prática aquilo que eu vim para fazer, que eu vim realmente para ser terapeuta. E aí, olhar para os desejos das pessoas porque não são realizados, a pessoa se frustra, aí depois ela vai para a hostilidade, da hostilidade vai para a destruição, depois vem a culpa, vem a punição e depois vem a necessidade de reparação. E muitas vezes chega até uma depressão profunda, porque vai afundando, esse degrau ele vai descendo. O que tem que se fazer? Subir lá e perguntar. O desejo era para ser realizado, dependia de mim, dependia de algum fator que eu pudesse interferir. Aí a gente fazendo essa volta lá para cima, a gente consegue entender e resolver sem entrar numa depressão profunda. E se a gente perceber essa fase desses 2 anos aí que nós passamos, muita gente ficou frustrada porque eu não posso sair mais de casa, eu não posso mais ter uma vida social, eu tenho que ficar preso dentro de casa, eu tenho que usar máscara, eu tenho que... Não, você não tem que nada. O ideal é você ter a, a higiene necessária, os cuidados necessários. Você não tem que nada, você não é obrigado, mas é importante. Então, muitas vezes, esses cursos, essas coisas fazem isso para nós. Chacoalham, dão uma chacoalhada, falam, acorda, acorda tu que dormes. Olha a vida como está passando na sua frente e você não está observando. E quanto mais consciência eu tiver, melhor vai ser a minha vida em todos os campos, material, espiritual, emocional, físico e mental. É isso que é o nosso objetivo, trazer essa consciência para tudo isso. Eu agradeço a todos nesse momento. Espero que vocês tenham entendido o nosso bate-papo aqui. Eu gosto de bater papo com a Andrea, porque a gente se entende muito, a gente conversa muito, e isso espero que tenha trazido para vocês um despertar. Entra lá no Instagram da Andrea, pesquisa mais a respeito. Eu vou começar também a postar algumas coisas agora para a gente poder começar a se identificar e buscar o que é melhor para nós. Não para o outro, para nós primeiro, depois para o outro. Gratidão. Vai cair, já está dando 1 hora já. Tá bom. Falta 1 minutinho, deixa eu só despedir do pessoal. Então, gratidão de coração a toda a egrégora que participou hoje da nossa conversa. Espero que vocês estejam abertos para conhecer esse novo, né, essa nova oportunidade, esse novo ser estelar que nós falamos tanto, eu e o Zezo, né? Essa família estelar que nós reunimos. Então, se abra para isso, venha conversar comigo e com o Zezo, pode bater papo no Insta. Se vocês conhecerem a gente pessoalmente, vem conversar com a gente está super aberto. Eu super indico o trabalho do César, é maravilhoso, né? Quem puder fazer. E fica aí, né? À disposição de vocês. Gratidão, gratidão. Beijo grande no coração de vocês. Gratidão, Zé, por você dispor hoje. Gratidão. Né? Eu sei que tem dificuldades tecnológicas aí, deu tudo certinho, né? E fica um beijo para todos. Vamos lá para a oração agora. Coração. Bora. Beijo, beijo. Beijo, beijo.